Olá, eu me chamo Railane Benjol, sou acadêmica do curso de Letras da Universidade do Estado do Amapá. Hoje vou falar sobre a minha pesquisa intitulada Produção Literária no Jornal Amapá, os anos de 1955 até 1960. Essa pesquisa foi orientada pelo professor mestre Francesco Marino, também da Universidade do Estado do Amapá. A relação entre literatura e jornal pode ser exemplificada na circulação do romance-folhetim na França do século XIX, assim como na circulação de jornais na cidade do Rio de Janeiro do século XIX. Por isso, quando buscou-se refletir sobre a gênese da literatura no estado do Amapá, julgou-se importante pensar a chegada da imprensa oficial no ex-território federal do Amapá e principalmente a circulação do jornal Amapá, que foi o jornal produzido pela imprensa oficial. Aqui nós temos uma imagem do jornal Amapá no ano de 1949. O Amapá é considerado um jornal sociopolítico, pois foi influenciado pela ideologia do jornalismo. Ele circulou de 1945 até 1968, poderia ser encontrado em lojas, livrarias, bares e na biblioteca pública. Ele alternou entre ser semanário e bissemanário. A partir do foco no jornal Amapá, a pesquisa teve como objetivo geral identificar a produção literária do ex-território federal do Amapá, exposta nas páginas do jornal Amapá, e específicos registrar textos literários em seus múltiplos gêneros presentes no jornal Amapá entre os anos de 55 até 60 e registrar os escritores que tiveram seus poemas ou crônicas publicadas no jornal Amapá nos anos aqui especificados. Para isso, o método da pesquisa foi o método qualitativo documental. As edições do jornal aqui trabalhadas foram encontradas na Biblioteca Pública Alcir Lacerda e na imprensa oficial. As edições do jornal não estavam em bom estado de conservação, porque apesar do jornal Amapá ser um jornal da década de 40, ele ainda não passou por um processo de digitalização, o que pode resultar na perda desse arquivo. Os dados coletados foram analisados à luz da história literária, especificamente a partir do estudo de Chartier sobre imprensa e cultura, que nesse trabalho dialoga com a autora Márcia Abreu, a partir do seu trabalho sobre a circulação de romances no século XIX, dialoga também com Darton, a partir de seu estudo sobre literatura e imprensa, e dialoga com Souza, a partir do seu trabalho sobre as identidades construídas no jornal Amapá. Os resultados apontam a permanência de nomes de escritores que anteriormente já haviam publicado no jornal Amapá. Entre eles, temos Álvaro da Cunha, Aloysio da Cunha, Ivo Torres, Elcio Araújo, Arthur Neri Marinho, e aponta que em 1957 é inaugurada a seção literária Presença Literária, dirigido pelo escritor Ivo Torres. Na seção Presença Literária, além dos poemas que já eram publicados no jornal, passam a ser publicadas crônicas e epígrafes. Aqui temos uma imagem da Presença Literária do ano de 1957. Como já foi dito, a seção foi dirigida por Ivo Torres, mas em 1960 ela foi dirigida por Aloysio da Cunha, mas somente no mês de setembro. Além das contribuições como epígrafes e crônicas que já foram mencionadas, na sessão também eram propostas concursos de crônicas, enquetes e o elo entre rádio e jornal, porque Ivo também tinha um jornal literário na Rádio Difusora do Amapá. Uma epígrafe importante que deve ser aqui mencionada é uma epígrafe feita por Ivo Torres a respeito de Jorge Amado, da obra Gabriela Cravo e Canela, que diz o seguinte: o grande romancista brasileiro Jorge Amado vem de concluir seu novo romance, que tem o curioso título de Gabriela Cravo e Canela. O livro será lançado este ano. Essa é uma epígrafe de 1958. Fato importante é que no mesmo ano a editora Livraria Martins Editora
menciona a obra Gabriela Cravo e Canela como o livro de maior vendagem daquele ano. Isso indica que a obra e o próprio Jorge Amado não era popular somente no eixo centro-sul do país, mas a sua popularidade também chegava ao ex-território federal do Amapá. No ano seguinte, em 1959, Ivo Torres propõe ao público amapaense a seguinte enquete: qual escritor você gostaria de conhecer pessoalmente? Que diz assim: esta enquete se estenderá por alguns meses com o objetivo de trazer até o território o escritor preferido pelos amapaenses, isto é, aquele que for mais citado pelos nossos entrevistados. A enquete durou por volta de 3 meses, teve ampla participação do público, entre escritores, funcionários públicos, leitores, estudantes. O resultado contou com 688 votos da população e foram citados 37 escritores, entre eles Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira. Jorge Amado foi eleito pelo público como aquele escritor que os leitores gostariam de conhecer. Se nós analisarmos esses dados à luz de Chartier, que diz que essas notas introdutórias, ou seja, essas epígrafes, têm a intenção de produzir no leitor uma memória poética, ou seja, uma recordação de um texto lido anteriormente, percebe-se que o fato de Jorge Amado ter vencido a enquete não é sem causa, uma vez que Ivo Torres já havia mencionado o autor outras vezes. Por isso, pode-se considerar esse ato como uma memória poética ou recordação textual nos dizeres de Chartier. Para a conclusão, nós temos alguns apontamentos. O primeiro é que a produção literária no Jornal Amapá seguiu na década de 40, em sua maior parte, a produção poética. Na década de 50 e 60, novos gêneros literários passaram a ser introduzidos. E, principalmente, gostaríamos de sugerir que havia a existência de um público leitor no estado do Amapá, evidenciado por essa pesquisa, a partir das epígrafes feitas por Ivo Torres e a partir das enquetes que ele produzia e esperava o retorno dos leitores. Diante disso, considera-se importante incluir a produção cultural do ex-território federal do Amapá nos demais eixos culturais do Brasil do século XX, porque embora as instâncias de legitimação, isto é, as universidades, as revistas literárias, os críticos literários, tenham considerado somente a produção fora do Norte, ficou claro ou evidenciado a partir dessa pesquisa que havia produção literária e circulação literária no ex-território federal do Amapá. Diante disso, considera-se este trabalho como uma colaboração aos estudos a respeito da história literária do Amapá, que perdurou após o fim do Jornal Amapá e hoje em dia se concretiza por livros. Também quer colaborar para a reafirmação da cultura e memória do povo amapaense. Essas são as referências: Márcia Abreu, Chartier e Souza e o próprio Jornal Amapá. Muito obrigada pela atenção.